Fala, suas lendas, eu sou o Flávio, o carinha do Legends Modo Carreira, aqui fazendo aquele convitinho maroto para você meter-lhe a inscrição neste canal, se tornar mais um inscrito aí do Legends Modo Carreira, vai estar ajudando muito aí o canal a crescer ainda mais, a ser recomendado para mais pessoas. E, mano, isso aí custa um total de R$0 pra você, então se você curte mesmo futebol, mano, você é obrigado a estar inscrito aqui, né? Vamos falar a verdade. Então, mete a inscrição aí e bora pro vídeo, rapaziada. Irmão, eu cheguei à conclusão que eu tô virando um fã de futebol italiano. Porque assim, primeiro eu perdi aquele pré-conceito, aquele pré-julgamento que a gente tem de que, futebol italiano é defensivo, é retranca, é porrada, são sistemas defensivos, é só esquema tático, é só essa parte chata do futebol, não tem improviso, não tem diversificação, não tem ousadia, muito pelo contrário, mano, tem sim, tem muito. E, mano, fazendo vídeo aí dos times, principalmente aí dessa década de 80, ali, finalzinho, que foi quando o Maradona chegou no Napoli, aí a gente pega os anos 90, que o Milan teve um time muito espetacular aí, que ganhou a Champions League, vários títulos. Início dos anos 2000, que a gente teve também um Milan muito bom, teve uma Juventus que chegou na final de 2003 contra o Milan, enfim, vários exemplos aí de grandes times do futebol italiano. Tudo bem que hoje, né, a gente sabe que não vive a sua melhor fase, é bem verdade. E, mano, ao longo aí desses anos, os últimos anos, vamos dizer assim, eu tive aí uma quedinha aí pelo futebol espanhol, pela seleção da Espanha, principalmente por causa dos jogadores, né, mano? Pelo estilo de jogo, principalmente, eu sempre fui muito fã. Tem gente que, porque dá sono, porque era chato. Os caras ficavam, aqui, troca... Eu achava aquilo fantástico, achava aquilo fascinante, mano. O Xavi, o Iniesta, caras assim que, mano, nossa senhora, eu pago um pau muito grande. E aí a Espanha foi dominante ali, né, mano, no ano de 2008, ganhou a Copa de 2010, ganhou o Euro de 2012, e aí decaiu, né, infelizmente, aí a idade chegou pra essa rapaziada, a reposição aí, que se esperava que fosse a altura, não foi, infelizmente, e a Itália viveu dias bem complicados também, né, diga-se de passagem, nem classificou pro Mundial, ficou fora de Euro, se eu não me engano. E aí a última grande conquista do futebol italiano tinha sido lá em 2006, né, mano? Quando ganhou a Copa do Mundo, foi campeão do mundo em cima da seleção da França, que eu lembro muito bem disso, inclusive. E aí, mano, recentemente, neste ano de 21, aí a Itália veio a ganhar a Eurocopa, tava torcendo muito aí pra eles, desde a primeira rodada, mano. Os caras, pra mim, aí, jogaram o melhor futebol, mereceram, então... falando desse recorte aí de futebol italiano, acho que a Itália aí vem ganhando cada vez mais dentro do cenário europeu, né, lógico, porque durante anos assim eu fui muito indiferente, mas hoje gosto demais do futebol italiano. O peso da camisa que eles têm, a tradição é algo assim que me encanta bastante, então foi por esses motivos e outros aí que eu escolhi hoje fazer esse vídeo sobre a Sampdoria, mano, da temporada de 90-91. Foi uma sugestão que eu recebi lá no Instagram, inclusive, muito obrigado aí pra quem mandou essa sugestão, que era um time que, sinceramente, eu não tinha pensado ainda, mano. E daí eu pensei com muito carinho e falei, nossa, ótima sugestão, vou fazer o vídeo. Claro, né, mano, tem vários outros motivos, como por exemplo, desde 86 a Sampdoria já vinha fazendo grandes campanhas no futebol italiano. Eles conseguiram ganhar 2 vezes a Copa da Itália, ganharam Recopa Europeia, ou seja, beliscaram ali competições do mais alto nível europeu, e ganharam também Supercopa da Itália. Enfim, foi um time muito vitorioso aí ao longo do final dos anos 80 e início dos anos 90. Só que lógico, né, mano, a temporada de 90-91 foi quando o time ganhou disputadíssimo naquela época o Scudetto, né, o campeonato italiano. E isso tem muito valor, então foi por esses motivos aí que a gente vai falar sobre a Sampdoria neste vídeo. Então, irmão, vem comigo ver a escalação deste baita time. O goleirão era o Pagliuca, mano, cria da base da Samp, uma lenda do futebol italiano, e foi o goleiro da Copa do Mundo de 94 da Itália, inclusive. Na lateral direito, Manini, mano, um dos grandes da história do clube, com mais de 400 partidas, e ele participou de várias dessas campanhas aí que eu citei. Lana era um dos defensores, que era alto e rápido, e diversas vezes jogava como líbero também, ele tinha muita qualidade para isso. Pietro Vierchuld era seu parceiro, um dos maiores defensores do rico futebol italiano. Um cara que era tão bom que era temido até por Maradona, e ele era um marcador implacável mesmo. Bonetti era o lateral da esquerda, mas que poderia tranquilamente fazer a função de meia. Uma das peças mais fundamentais, tanto para defender quanto para atacar.
Fausto Pari era o motor do meio-campo e protegia muito bem a defesa, principalmente quando seu companheiro, Toninho Cerezo, brasileiro, subia para o ataque. O estilo clássico e elegante do Brazuca dava esse algo a mais ao time, passadas largas, lançamentos longos, um craque de bola. À frente deles, Katanek, o iugoslavo, chegou no final dos anos 80 para brilhar no clube. Lombardo, conhecido como Carequinha, era um jogador de ponta de campo e chegava muito bem à frente, lhe dava assistências e metia os seus gols. Porém, os grandes responsáveis por isso mesmo eram Vialli e Roberto Mantini, os gêmeos do gol, como eles ficaram conhecidos. Eles eram os caras do time, os caras que metiam a bola para dentro e decidiam os jogos. Os treinadores ao longo da temporada foram Narciso Pesotti e principalmente o Boscov. Giuseppe Dossena e Giovanni Invernizzi também foram caras importantes. Mano, o craque desse time aí pra mim foi o atual treinador da seleção italiana, mano, que é o Roberto Mantini, cara, que assim, eu já sabia que ele tinha sido jogador, sabia que ele tinha jogado muita bola, mas não tinha a menor noção do quão grande que o cara tinha sido, mano. E assim, ele era atacante, mas ele era daquele atacante assim, que a mesma probabilidade dele meter um gol fantástico assim do nada era do cara ser expulso. Porque ele era daqueles que tinha um temperamento muito forte, tá ligado? Ele tinha uma personalidade assim que dispensava comentários, porque quem viu ele jogar tá ligado, mano, que o cara, ele era explosivo, mano, era um cara assim que perdia a cabeça fácil também, ele caía na pilha dos adversários muito fácil, ele mesmo se irritava sozinho, enfim. Mas era um jogador genial acima de tudo, mano. E a história da Sampdoria, mano, ela pode se dividir em antes de Mancini ou Mantini e depois dele, cara, porque, mano, o maluco ele mudou o clube de patamar, vamos dizer assim. Sim, se não o maior, eu acredito que seja o maior jogador da história da Sampdoria. Ele teve 566 jogos, mano, e meteu 172 gols. Foi um jogador, assim, de altíssimo nível. Foi um dos caras mais decisivos em todas essas conquistas que eu falei, principalmente no italiano dessa temporada aí. Na peça-chave, mano, mesmo tendo sofrido com algumas lesões aí ao longo da temporada, que fizeram com que ele perdesse vários jogos, eu vou botar o brasileiro, o Toninho Cerezo, mano, porque, mano, ele era um jogador de meio campo, assim, que também é desses, assim, que a gente ouve falar, fala, nossa, o cara jogava muito, mas a gente não consegue, né? Gente, eu digo assim, pessoal um pouco mais jovem, né? Não que eu seja tão jovem, né? Mas o pessoal assim um pouco mais jovem não consegue ter essa noção porque não viu, né, mano? E é muito diferente quando você vê o cara. Nossa, você vê o cara ali quarta, domingo do que, enfim, pegar uma biografia ou ler alguma coisa sobre, tipo, você não tem a mesma noção, né? Mas, mano, ele jogava muita bola, era um cracaço do futebol brasileiro, jogava na seleção, perdeu muito da temporada, é bem verdade, mas quando voltou, já voltou arregaçando, já voltou sendo decisivo, voltou mostrando que era um dos principais jogadores, que era a peça-chave desse time. E o artilheiro, mano, só poderia ser ele, né? Gianluca Vialli, um grande atacante italiano que na Copa de 90, a Copa que foi disputada na Itália, que a Itália foi eliminada na semi pela Argentina, ele não jogou bem, mano. Ele acabou jogando muito mal, passou apagado, não conseguiu ser o cara que se esperava dele, né? Não conseguiu render. Mas, mano, assim, no geral, ele também foi um jogador muito bom, um atacante que não precisava de muito espaço, não precisava de muito tempo. Se você moscasse com ele ali, era caixa, mano. O cara, ele era um goleador nato, sabia fazer muitos gols, tanto que nessa temporada ele meteu 23, cara, meteu 23. Foi o artilheiro do time aí ao longo do ano, isso em 38 jogos. Depois da Samp, ele ainda foi brilhar lá na Juventus. E, mano, é um dos grandes aí da história do futebol italiano e jogou muito nessa temporada de 90 a 91. A Sampdoria foi vice-campeã da Supercopa da UEFA de 1990, caiu nas quartas de final da Recopa Europeia, foi vice-campeã da Copa Itália e venceu o campeonato italiano de 1990 a 1991. Irmão, na Supercopa da UEFA de 1990, a Sampdoria tinha pela frente, mano, o time do Milan, cara, que era osso duro, era um time que... Ai, cara, embaçado de você enfrentar. Era o time do Arrigo Sacchi, mano, que é um treinador, assim, que marcou época no futebol mundial, nos maiores aí da história. E nessa época, mano, ele empregava uma parada que pra época era novidade, que era a marcação por zona, né? Porque até então o pessoal marcava 1 a 1, né? Marcava mano a mano, marcava homem a homem, né? Enfim, como queira. E a Samp acabou perdendo aí essa final pro Milan, essa taça pro time do Milan, perdeu de 3 a 1 no placar agregado aí. E acabou aí ficando com o vice-campeonato aí desta Supercopa da UEFA.
Na Copa da Itália, irmão, o time da Sampdoria conseguiu fazer uma boa campanha. Tirou o Brescia, tirou o Cremonese, tirou o bom time do Torino, tirou até o Milan, inclusive, mano, eliminou o Milan pra jogar a final contra o time da Roma. Só que aí não deu pra eles, mano. A Roma também tinha um time muito forte nessa época. Tinha o Voller, que era um atacante alemão, um atacante muito bom também. Fez um dos gols da vitória da Roma por 3-1 na partida de ida. Na volta, deu 1-1, e aí, obviamente, a Roma acabou ficando com esse título da Copa da Itália, mas que sem problemas para o time da Sampdoria. A gente já vai ver o porquê, se liga aí. Então agora sim, mano, vamos falar de Calcio, vamos falar de Série A, vamos falar de campeonato italiano. E eu vou pontuar aí, eu vou te dar algum panorama de como os times estavam para a disputa deste campeonato italiano para você ver, para você ter uma ideia do tamanho do feito da Sampdoria. Então assim, mano, o Milan era, sim, como eu já falei aí no começo do vídeo, já falei umas 3 vezes, inclusive, o Milan, mano, um time fantástico, um time dos melhores da história, tinha Van Basten, tinha Ruud Gullit, tinha Frank Rijkaard, era treinado pelo Sati, então assim, espetacular, um time que tinha sido vice-campeão, perdeu no ano anterior, lá em 90, pro Napoli do Maradona, e tava babando para conseguir esse título italiano, mano. Então o Milan vinha forte, assim como a Internazionale de Milão. Internazionale sempre forte, né, mano? Tinha um bonde alemão de muita qualidade. Tinha o Lothar Matthäus, tinha o Breme, que foi o rapaz que fez o gol na Argentina de pênalti na final da Copa de 90, inclusive. E também, né, mano? Outro time que, assim, extremamente forte dentro do cenário italiano. Juventus, mano. Juventus de Roberto Baggio. Roberto Baggio, que vinha em grande fase também, não era assim o Roberto Baggio que chegou na final da Copa, com o status de melhor do mundo e tal, mas era um baita de um jogador. Quem mais? A Roma que tinha contratado o Ottavio Bianchi, que tinha sido campeão do campeonato italiano com o próprio Napoli, inclusive, tinha uma defesa muito forte, tinha o Aldair, e no ataque tinha o Voller, que era o atacante alemão, que foi campeão do mundo em 90 com a seleção da Alemanha, obviamente. Quem tinha também? Tinha o Napoli, mano, Napoli de Maradona, Napoli atual campeão, inclusive, mano. Napoli fazia frente a qualquer time naquela época, mano. Napoli tinha um time muito forte, só que aí em março de 91, que daí já é mais ali pro finalzinho da temporada, o Maradona caiu no doping, né? Acho que foi a primeira vez que ele foi flagrado, assim, de fato, e que acabou perdendo muito tempo de futebol, muito tempo de carreira por conta do uso aí de entorpecentes, drugs e álcool, e aí ele acabou perdendo aí a temporada seguinte, o finalzinho dessa, mas também ele já não vinha mais jogando bola naquele ímpeto todo que ele tava quando chegou no Napoli, né? E quem que a gente tem também, mano? Tem o Parma. O Parma veio da Série B, era o início do projeto da Parmalat, que teve o seu auge ali no final da década de 90, no time que ganhou a Copa da UEFA, mas esse time aí, de 90 a 91, tinha contratado o Taffarel pro gol, mano. O Taffarel que era goleiro titular do Brasil, então era como se um time hoje fosse lá e contratasse o Alisson, ou o Ederson, enfim, tanto faz. Imagina, é uma contratação grandiosa, né, pro status do clube, que foi o início também da parceria com a Parmalat, inclusive. Então, brother, a Samp, assim, tinha um time muito bom também, lógico, bem verdade, vocês viram aí na escalação, mas, assim, se fosse um cavalinho do Fantástico, mano, os caras iam ficar ali naquele bolo, tudo embolado ali, entre os 8 primeiros, 10 primeiros, né? Falar em título, assim, pode até parecer loucura, porque, mano, tinha outros times que eram favoritos, né, vamos falar a verdade. Só que, mano, o futebol, ele é impressionante, ele tem essa paixão toda, ele é apaixonante por causa disso, porque, assim, tese não entra em campo, né, cara, e a Sampdoria foi lá e foi melhor que os outros, então vamos ver como que isso aconteceu. Então assim, brother, a campanha da Sampdoria foi de muito respeito, o time ganhou 20 jogos, empatou 11 e perdeu só 3, cara, perder 3 de 34 jogos é uma façanha e tanto, vamos falar a verdade. E teve o artilheiro do campeonato, que foi Gianluca Vialli, com 19 gols marcados. E uma coisa assim que foi primordial, foi de suma importância para o time da Sampdoria, foi o seguinte, mano, eles tiveram um desempenho fantástico contra o top 4, vamos dizer assim, os 4 melhores né, em tese, lógico, né? Eles jogaram 8 partidas, né, mano, contra a Inter, Milan, Juventus e Napoli. Então, assim, 2 com cada, né? Lógico, ida e volta dá 8 jogos. E dessas 8 partidas, mano, eles conseguiram ganhar 7, mano. Ganhar 7 e empatar uma. Então, esse desempenho contra os gigantes foi de suma importância, né, cara? Foi, assim, algo que diferenciou mesmo o time da Sampdoria.
E claro, né, mano, você joga bem contra os grandes, mas você também não pode moscar contra os pequenos, não faz o menor sentido, né, cara? É Robin Hood, né, que você vai roubar do rico para dar pro pobre? Não é bem assim. A Sampdoria teve um pouco de dificuldade, sim, contra os times menores. E não dá pra dizer que o Genoa também é um time menor, porque no caso ali é clássico, né, mano, é derby. E foi justamente na 10ª rodada que a Sampdoria perdeu a sua invencibilidade no campeonato italiano. Perdeu em casa pro time do Genoa por 2-1, e aí foi aí a sua primeira derrota dentro do campeonato. Pra você ter uma ideia do equilíbrio, mano, o primeiro turno ali, as 17 primeiras rodadas, terminaram com a Inter na liderança aí, como você tá vendo, e atrás, mano, um pelotão ali que, mano, veio tudo igual, tudo embolado, muito, mas extremamente equilibrado mesmo, cara. E aí foi no segundo turno que o time da Samp começou a desencantar e teve ali uma belíssima sequência de vitórias, sequência de invencibilidade, acabou moscando ali no finalzinho do primeiro turno, mas já retomou. E aí viu que a grande adversária seria a Inter de Milão, que aí eles ficaram ali alternando a liderança, a Inter ficou bastante tempo na ponta, mas a Samp arrancou no momento certo, inclusive. A Samp, mano, venceu o Napoli 2 vezes por 4-1, foram vitórias, tipo assim, passagem de bastão, né? Tipo, você era o campeão, agora eu ganhei de você e agora eu sou o time dominante na Itália. Ganhou da Juventus, um jogo muito especial também, ganhou de 1-0. Juventus que desandou no segundo turno, acabou ficando pra trás, inclusive. E uma vitória, mano, muito grande, uma vitória gigante pro time da Samp foi contra o time da Internazionale de Milão, lá no estádio San Siro, na 31ª rodada. A Sampdoria venceu por 2-0, mano, e aí colocou 1,5 na taça naquela oportunidade, gols de Docena e Vialli, sempre ele, né, fazendo gols. E o Pagliuca, mano, goleiraço ali do time da Samp, ainda pegou um pênalti do Lothar Matthäus e pegou demais nesse jogo também, mano. O cara tava fulminante nesse jogo aí, defendeu a cobrança e defendeu demais também ao longo da partida e foi um cara fundamental para esse triunfo, um triunfo que, mano, como eu falei, que deu aí a Sampdoria essa condição de brigar pelo título aí em condições muito favoráveis. E àquela altura, mano, a Sampdoria tava com 4 pontos à frente, com só 6 para ser jogado, porque até então a vitória valia só 2 pontos e não 3, como é hoje em dia. E aí a Samp não moscou, mano, empatou com o Torino fora, ganhou em casa do Lecce por 3-0, que foi aí o jogo do título, né, o jogo que sacramentou esta conquista, e já campeã, a Samp foi pegar o Lazio lá em Roma e ganhou não, né? Empatou em 3-3, e aí um jogaço, 3-3. E aí, mano, Sampdoria campeã italiana desta temporada de 90-91, com 51 pontos ganhos contra 46 do time do Milan, que acabou ficando para trás, o gigante Milan. E a Samp aí conseguiu este grande título para coroar este grande time que fez grandes anos. Poderia ser melhor, inclusive, brother, se a gente for pegar a próxima temporada, que é a 91-92, o time chegou na final daquela que ainda era chamada de Taça da UEFA, que lógico, né, hoje a gente conhece como a Champions League. Eles conseguiram bater uma decisão, irmão, só perderam pro time do Barcelona, que era o Dream Team, né, como era chamado, o time do Stoichkov, time que era comandado pelo Cruyff, inclusive, que teve aquele gol de falta lá do Ronald Koeman, que hoje é o treinador. A Samp perdeu muito gol nesse jogo, isso é falado até hoje, inclusive, a Samp moscou, perdeu essa final. Pra você ter ideia aí que foram anos de grande destaque do time da Sampdoria. Então, meu brother, se você curtiu este vídeo, mano, dá aí o seu like, mostre que você curtiu, curtindo ele de fato, dá o seu like, compartilhe ele aí com os seus amigos, manda aí nos grupos de família, nos grupos de futebol, aquele que a gente combina a peladinha ali do final de semana, manda lá. Fala pra rapaziada, olha lá, mano, esse maluco aí que fala de futebol lá, ele traz um conteúdo diferenciado aí, toda terça-feira e toda sexta-feira, vocês estão ligados que tem vídeo novo aqui. Então se você ficou até aqui, irmão, você é brabo demais, você é pica, e semana que vem nós estamos aqui de novo, certo? Até a próxima então, mano, e falou!